começando mais uma live. Já estamos ao vivo. Live de quinta-feira. Teve live segunda, terça, quarta, quinta-feira, começando mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre as constelações, mas dentro das empresas, dentro das organizações. Então, se você está chegando aí, você empreende, ou você é empresário, empresária, ou você quer saber um pouco mais sobre as constelações, sobre o efeito das constelações do nosso negócio, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Galera chegando. Oi, Valesca linda. Feng Shui, consciente, uau. Então, hoje a gente vai falar, a Selma está chegando aí daqui a pouquinho, um pouco mais, né, sobre os efeitos de uma constelação, né, desse movimento dentro de uma empresa. Ou mesmo se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre empreendedorismo, sobre projetos, também será muito bem-vinda. E aí, Valesca, como você está? Tô te vendo aí no maior movimento aquecido por aí. Bom, enquanto a Selma não chega, deixa eu já começar a falar um pouquinho aqui para vocês, né? A visão sistêmica, né? Hoje a gente não fala não somente das constelações, mas assim, o impacto positivo quando a gente traz a visão sistêmica, a inteligência sistêmica para dentro dos nossos negócios, seja de um negócio que eu estou começando a empreender, aquele movimento quando o empreendedor está crescendo, já está começando a construir equipe, ou mesmo os trabalhos que a gente faz dentro das organizações, né? Trabalhando equipes, trabalhando a questão financeira, trabalhando filiais, trabalhando reestruturação, trabalhando plano de sucessão dentro de uma empresa. Então, tudo funciona como um sistema, né? Então, quando a gente olha para um negócio, a gente tem que olhar ele como? A gente tem que olhar ele como um sistema. Quando o Bert Hellinger criou, já vou colocar um conteúdo aqui para vocês. Quando o Bert Hellinger ele criou as constelações, na verdade, ele criou as constelações com base na observação de como um sistema funcionava, como que as pessoas se comportavam ali dentro de um sistema. E o quanto disso depois vai para a fase adulta. Então, na fase adulta, tem uma força que rege ali o meu comportamento, o meu movimento, que ele está ligado ao quê? Ele está ligado ao meu sistema familiar. Então, esse movimento ele está acontecendo no hoje. Quando a gente olha para uma constelação, ou quando a gente cresce dentro do conhecimento sistêmico, nós vamos aprendendo a lidar melhor. Se eu tô com uma vida boa, ok, segue tua vida e tá tudo em paz. Mas se por algum motivo eu tô vivendo um movimento hoje e esse meu movimento, eu sinto que há uma trava nele, eu penso que poderia estar tendo uma vida mais próspera e não estou, eu sinto que poderia estar me relacionando e de repente eu não estou, algo está me incomodando e para cada um vai ser um algo aí. Então, a gente, através de uma leitura, de uma visão de como esse sistema se movimenta, a gente consegue encontrar alguns movimentos ali, alguns padrões, que pode ser uma lealdade cega a alguém que já fez parte desse sistema, e isso funciona até 7 gerações, né? Ou mesmo pode ser o que a gente vai chamar de amor cego, que é um movimento que a gente continua muitas vezes na fase adulta ainda fazendo em direção aos pais, algo que não se completou na infância e que nós continuamos. Então, a visão sistêmica, o conhecimento sistêmico, que vai trabalhar com as 3 leis, a lei do pertencimento, a lei da ordem e a lei do equilíbrio, né? Então, Bert observou qual que era o jeitão dos sistemas funcionarem e quando que os sistemas funcionavam melhor. Então, através desse movimento que começou a se analisar e estudar os sistemas. E você que está chegando aí agora, e você que já está aqui, quando você olha aí para isso que você está empreendendo, isso que você objetivou aí para o seu projeto, você está criando o quê? Você está criando um sistema em volta disso também. Uma empresa nada mais é do que um sistema, porém é um sistema que a gente forma, que a gente constitui. Então, quando a gente aprende a olhar como esse funcionamento ele está acontecendo, né? Ah, minha convidada chegou. Como esse funcionamento ele está acontecendo, a gente consegue ter uma visão melhor daquilo que pode estar
travando algum tipo de crescimento ali no sistema de prosperidade. Então a gente consegue olhar para isso e dar um novo caminho e dar um novo sentido, né? E mover as peças ali. As 3 leis, elas vão funcionar lá dentro, elas vão funcionar também, só que num formato diferente. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente, até mesmo porque a Selma já me antecipou aqui algumas perguntas e uma das perguntas é essa. Então a gente vai falar hoje sobre a questão da visão sistêmica, né, dentro das empresas ou mesmo dentro de um projeto ou dentro de um negócio. Então se você está chegando aqui e daqui a pouco você quiser fazer alguma pergunta que tenha a ver aí com o que você está vivendo hoje, então você pode fazer a pergunta. Selma, vou te chamar. Eu vou chamar minha convidada. Prontinho. Bater um papo aqui antes de começarmos as perguntas. Para quem está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E quem tiver pergunta também, já vai preparando aí. Olá! Chegou! Que prazer ter você aqui. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. E você está me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo. Que bom. Ai, Alessandra, que prazer, quanta honra de estar aqui hoje com você. Eu que estou feliz que você aceitou o convite, estou bastante, bastante feliz. E a gente vai trocar um papo bem gostoso aqui, feliz e honrada. Eu tenho dito isso para o pessoal, né? Que seja a primeira de muitas, né? Da gente fazer novos movimentos, porque isso só engrandece o nosso trabalho, né? E o quanto contribui aqui com a gente. Bom, então, como que eu vou começar? Eu vou contar um pouquinho de mim, um pouquinho da minha história, e depois a Selma conta um pouquinho dela, né? Da história dela. Então, eu sou a Alessandra Camilo, sou mentora de negócios, hoje por meio da visão sistêmica, né? Tenho dito aqui nas lives que no finalzinho de 2018, a visão sistêmica mexeu muito com a minha vida em questões pessoais. Eu vi o quanto eu estava ferindo as 3 leis, né? O quanto eu estava muito fora do meu lugar, né? E acho que com uma postura de que vejo muitas mulheres tendo hoje, ser aquela mulher durona, fortona, heroína, né? E o quanto isso muitas vezes tira a nossa própria leveza, né? Do nosso próprio feminino e nos coloca num lugar que ele traz determinado sucesso, porém custa caro, né? Eu digo que esse foi o meu movimento, né? Um sucesso que me custou caro. E hoje me sinto uma mulher mais leve, uma mulher fazendo novos movimentos. E aí não teve como, em 2020, a visão sistêmica acabar não vindo, né, para a própria mentoria de negócios, né, que é algo que eu já faço desde o corporativo. A minha empresa eu abri em maio de 2013, né, quando saio do corporativo, e continuo trabalhando com projetos e negócios. Eu adoro isso. Vi que isso está muito movimentado dentro do meu próprio sistema. E essa tem sido a minha história aqui, vivendo e crescendo, né? O quanto eu estou trazendo isso para a minha vida, com muito mais motivação agora para levar isso, né? Com muito mais movimentação nas redes, porque tem tido feedbacks excelentes, né? Das pessoas que, olha, só de assistir a live eu já fui para um outro lugar, já estou fazendo novos movimentos, enfim, se interessando mais pela visão sistêmica, né? Tem excelentes profissionais. A Selma, por exemplo, ela é uma advogada sistêmica, então, assim, o movimento está bem bonito. Agora você, Selma, conta um pouquinho de você para nós. Alessandra e pessoal que está aqui nos vendo agora e posteriormente vamos ver, eu sou Selma Seródio, eu sou resultado do amor de Deus e do amor imenso entre meu pai e a minha mãe. Eu sou esposa, sou mãe de 3 filhas e sou uma pessoa que sempre busquei ser muito feliz naquilo que eu faço. Então, assim, no curso da minha vida, ainda muito pequena, morando lá no interior do Ceará, eu passava em frente ao Banco do Brasil e dizia, eu vou trabalhar aqui. E assim aconteceu. Foi uma história de muito sucesso no Banco do Brasil, onde eu pude ocupar todos os cargos que eu sonhei, onde eu pude ser gerente, desenvolver pessoas, desenvolver outros gerentes e concluir a minha trajetória no banco, na direção geral, na área de contadoria, da contadoria do Banco do Brasil. Então, aposentei do banco, mas continuo na vida. E saindo do banco com conhecimento já vasto em relacionamentos, eu resolvi empreender e ajudar pessoas a serem empreendedoras das suas próprias vidas e dos seus negócios. Daí comecei a me interessar pela mediação.
E com o objetivo de ser uma excelente mediadora, eu busquei outros conhecimentos que agregassem valor ao trabalho de mediação. Aí eu busquei as constelações, eu busquei a comunicação não violenta, eu busquei o coaching, fiz pós-graduação em mediação. Hoje eu atuo no Tribunal de Justiça do Distrito Federal como mediadora, sou mediadora privada também e advogada sistêmica, como você falou. Então, é uma honra muito grande estar aqui, assimilando mais conhecimento, porque como coach, a gente sabe que a gente está aqui nesse momento por tudo que a gente aprendeu. E se a gente quer ir para um outro nível, a gente tem que assimilar mais conhecimentos. E é isso que eu estou buscando aqui nessa mentoria com a Alessandra. Mais conhecimentos, agregar mais valor ao que eu já tenho. Que gostoso, que linda que você é, que gostoso ouvir sua história hoje. Estou sentindo aqui meu coração pegando fogo, muito gostoso. Gratidão. Eu também estou muito, muito honrada e muito feliz de estar aqui contigo. Bom, vamos falar um pouquinho. E gostei como você contou a sua história, né? Estou contando muito minha história de 2 anos para cá. O meu aprendizado hoje foi que eu vou dar mais alguns passinhos para trás quando eu apresentar a live amanhã. Muito gostoso. Vamos contar um pouquinho aqui para o pessoal algo prático que a visão sistêmica trouxe para a gente. O que a visão sistêmica trouxe de alguma coisa que, nossa, isso daqui parece que me virou uma chave e trouxe algo bonito para mim? Conta para a gente. A visão sistêmica, eu comecei os estudos de constelação há quase 2 anos no Instituto Imensa Vida, com um grupo de profissionais de primeira linha. E aí, os estudos de constelação inicialmente me impactaram muito, porque eu fiz a minha primeira constelação no primeiro dia e eu me percebi, porque você toma um choque quando você se percebe fora de você, quando alguém está representando você em uma constelação. E aí foi um impacto muito grande, e as constelações, elas trabalham não só o momento da constelação, mas trabalham mais ainda o depois, que você vai tomando mais consciência e você vai entendendo uma série de questões. Então, levando isso, o conhecimento sistêmico para dentro do meu trabalho, o ano passado eu fui mediar, como advogada sistêmica, um conflito de relacionamentos, um problema de relação trabalhista no Maranhão. Dentro dessa mediação, a gente percebe claramente como os relacionamentos de trabalho, os relacionamentos profissionais, são também consequência de todo um emaranhado da própria vida de quem está buscando resolver aquele problema. Então, assim, constelação para mim hoje é algo que o estudo vai se transformando em automático. O entendimento da constelação é cada vez mais aprendizado e cada vez assimilando mais. Então, eu tive essa oportunidade de ver no meu trabalho como o conhecimento da mediação é importante. E também no dia a dia, como mediadora no Tribunal de Justiça, mediadora no 2º grau do Tribunal de Justiça na área de família, e no meu dia a dia aqui com meu esposo, com as minhas filhas, sabendo dos emaranhados que são naturais da vida de todos nós e sabendo que isso leva para os nossos empreendimentos, para as nossas relações de trabalho, como profissional liberal, como empreendedor. Então, é como se um mundo desconhecido por mim fosse me apresentado. E cada vez mais a gente aprende, a gente trabalha e a gente utiliza isso para se melhorar em todas as áreas. Muito bom, muito bom. Enquanto você falava, depois perguntaram aqui como é que um advogado, uma advogada sistêmica trabalha, daí eu quero que você responda essa pergunta. Para mim, também vários pontos, né? Mas vou falar um pouquinho dessa questão que você colocou, né, do trabalho, como foi para mim. Foi ver que esse comportamento muito heroína, muito
colocando os meus irmãos, apesar de serem mais jovens, debaixo da minha asa, aí quer cuidar da mãe, quer cuidar do pai. O que acontece quando a gente faz esse movimento dentro do nosso sistema? Quando a gente vai para o corporativo ou quando a gente vai empreender, aonde você coloca o cliente, você traz o cliente também como sendo maior que o cliente e querendo cuidar dele. É um amor, mas é um amor cego. E isso tira a força do cliente. Então eu percebia que esse jeitão que eu tinha, né, esse movimento que eu fazia, o quanto depois eu levei ele para as gestões, para todas as equipes que eu liderei dentro do corporativo, quando eu fiz o meu movimento da consultoria, quando eu fiz o meu movimento da mentoria, o quanto eu acabava levando isso também de forma muito forte, muito visceral. Então, com o que isso mexe? Isso mexe com o resultado do cliente, né? Por quê? Porque quando a gente se posiciona de um lugar equivocado numa relação, a outra pessoa toma aquela postura. Então, quando nós, enquanto líderes, tomamos uma postura, por exemplo, de mãe com o cliente, muitos dos clientes vão para o lugar de filho. Muitos dos clientes vão para o lugar de filho. Por isso que sempre, assim, qual que é o ponto importante? Quando eu vou para o meu lugar, quando eu, Alessandra, vou para o meu lugar, que é de filha, lá com a minha mãe e com o meu pai. Quando eu vou para o meu lugar de irmã, né? E qual lugar e onde eu ocupo esse lugar? Lá na família, eu automaticamente começo a me organizar no meu lugar dentro de outros sistemas. É aquilo que a pessoa fala. Nossa, mexeu no meu relacionamento de casal, mexeu no trabalho, ou mexeu na minha relação familiar. Porque a gente se ajusta num lugar, desse lugar a gente ganha força, a gente automaticamente toma o lugar dos outros. É bem bonito, é um processo bonito e quando você vê ele foi automático. Por quê? Você fez um ajuste num lugar e ele ajustou os outros. É verdade. Alessandra, você abordou um tema aí que me fez lembrar, nesse momento, uma postura também de salvadora, que eu ainda tenho, né? É um trabalho que a gente vai buscando o tempo todo, não entrar nesse campo, né? Mas eu tenho também essa postura de salvadora e no meu trabalho, desenvolvendo as equipes no banco, eu me percebi muito nessa de mãe, de protetora das pessoas que eram subordinadas a mim. É tanto que muitas vezes, nas metas, na distribuição de tarefas, de metas, eu entrava em confronto com o meu superior em defesa das pessoas que eu liderava, entendeu? Então, aí a gente vê a questão da hierarquia, né? Que é um tema, que é um item importante das constelações, a questão do pertencimento também, não é? Então, eu me via muito com essa postura de salvadora. E diante da minha família também, só para tu teres uma ideia, me sentia tão salvadora que, às vezes, um parente meu que mora no Ceará adoecia, eu pegava o telefone, eu ligava daqui de Brasília, que eu moro em Brasília, para a clínica lá em Fortaleza para resolver o problema, como se eles não pudessem resolver sós. Entendeu? Então, assim, era algo que era até doentio, e isso pesava muito para mim também. Tanto pesava para mim, quanto pesava para o outro, porque tirava a força do outro. De uma certa forma, eu estava me sentindo maior que o outro. Entendeu? Então, é muito interessante essa percepção que a gente tem, e isso serve para todos os campos, para o relacionamento com o marido, para o relacionamento com os filhos, para o relacionamento na empresa, para o desenvolvimento do projeto de negócio seu. Então, é importante demais a gente ter essa percepção. Mas aí eu vou responder a pergunta que me foi feita, o que é uma advogada sistêmica. Advogada sistêmica é aquele profissional da área jurídica que utiliza-se de várias ferramentas, por isso é um sistema, porque o judiciário, buscar justiça, não é só bater as portas do judiciário, não. Buscar a justiça é principalmente buscar uma forma de que as partes envolvidas no conflito, elas possam compor o conflito, porque elas sim têm legitimidade para isso.
Porque qualquer outra pessoa, qualquer terceira pessoa, como é o caso de um juiz, que vier definir o que é certo, determinar em sentença, muitas vezes aquela sentença não vai atender nem uma parte nem a outra, ou possivelmente possa atender parcialmente uma parte e não atender a outra. Então, por que é advogado sistêmico? É porque quando me trazido um conflito, como advogada, eu busco resolvê-lo em vários outros possibilidades, como é um sistema, não existe só um judicial. Então, é através da negociação, através da mediação, através me fugiu agora, são várias portas que se abrem para um advogado buscar resolver um conflito. Então, o judiciário hoje tem mais de 200 mil processos para serem julgados por 15 mil juízes. Então, que noção se tem de justiça? Eu tenho um processo que está no judiciário desde 2005 e até hoje não foi definido. Então, quando as partes entenderem que buscar justiça não é bater as portas do judiciário, aí é possível uma possibilidade de se buscar pacificar as relações. Porque o judiciário, muitas vezes, não pacifica as relações. Às vezes, em uma sentença, ele até aumenta o conflito. Então, por essa razão, quando algum cliente me procura, como foi o caso dessa questão de trabalhista lá no Maranhão, que eu fui mediar lá no Maranhão, mediar não, fui como advogada sistêmica, advogada facilitadora da mediação lá no Maranhão, é uma possibilidade que a gente vê o processo ser resolvido. Esse processo foi resolvido em menos de um mês. Tem processos trabalhistas que passam 12 anos para serem resolvidos. Relacionamentos de família, guarda, tudo isso é possível buscar e resolver, partilha de bens, tudo isso é possível através de uma mediação, quando um advogado sistêmico busca resolver o conflito de forma rápida e de forma menos onerosa para as partes. Então, é um mundo maravilhoso, é um mundo, inclusive, que eu convido advogados antigos, advogados novos, formados, recém-formados, a buscarem. Por quê? Porque as nossas universidades que formam advogados, elas não formam com essa visão de buscar pacificar, que não seja buscar o conflito, resolver o conflito por via judicial. Então, é um novo mundo, é uma nova possibilidade. Muito bem, muito bonito tudo isso. Então, a gente tem, né, para quem quer aprofundar um pouquinho mais esse tema, então tem a visão sistêmica, né, dentro da justiça, o direito sistêmico, e tem também a pedagogia sistêmica. Olha que bonito. Tudo isso que a gente está agora na nossa fase adulta, né, aprendendo, convivendo, a pedagogia, né, já tem uma linha bem bonita trabalhando a pedagogia. O direito sistêmico, ele iniciou no Brasil, né, um juiz, né, um advogado ou um juiz, o Dr. Sami, né, acho que ele é um juiz, né, que, enfim, que fez todo um movimento aí, um juiz. Tá, um movimento bem bonito ligado a isso. Então, tem muita coisa para a gente aprender. Hoje cedo, eu estava conversando com uma amiga que é advogada sistêmica, e eu disse que gosto muito de ouvir os advogados falando do sistêmico, por quê? Dentro do direito sistêmico, a gente trabalha literalmente com os conflitos, ponto. Quando a gente vem para esse outro lado, por exemplo, eu aqui trabalhando com empreendedorismo, trabalhando com negócios, não é só o conflito. Às vezes é um processo de crescimento, é algo que está nascendo. Então, quando a gente observa como que o advogado sistêmico, como quem trabalha dentro do direito sistêmico trabalha, e eu fico assim, babando, quando eu estou conversando com ela, eu estou aqui babando, ouvindo você falar. Por quê? Porque vem uma visão muito cirúrgica, assim, ali dentro, por conta desse senso de observação, né, dentro de um conflito. Então, para a gente que trabalha com desenvolvimento humano, para a gente que trabalha com terapias, com treinamentos, é um grande presente. Bom, eu acho que a gente vai ter que fazer um tema, uma hora, para a gente falar assim, para convidar, para fazer a chamada, porque realmente é um tema
Bem incrível, ó, a Valesca aqui gostou bastante aqui das respostas. Selma, você tinha algumas perguntas aí voltadas para a empresa. Vamos colocar essas perguntas que aí depois para a turma poder aproveitar bem o nosso tema da live. Uma das perguntas que eu coloquei aqui é assim, a gente como constelador, a gente já sabe, mas aqui a gente está falando não é para a gente está falando para um público que está nos ouvindo e que, por vezes, pode não entender a nomenclatura. Né? Então, assim, uma pergunta que eu fiz muito básica é as constelações empresariais para o empreendedorismo tem como base as leis sistêmicas, os relacionamentos sistêmicos, as leis sistêmicas que a gente sabe, né? Da hierarquia, da hierarquia, do pertencimento, do amor. Então, assim, a primeira pergunta para embasar, como base. Tá bom. Então as 3 leis, né? Foi com essa observação que Bert Hellinger, né? Ele viu ali que quando a gente se movimenta dentro de um sistema seguindo a lei da ordem, quem veio primeiro tem precedência, a lei do pertencimento, todos que fazem parte ou fizeram, eles têm um lugar, então não pode haver um movimento de exclusão. E a lei do equilíbrio, né? Quando os movimentos são em equilíbrio, a não ser quando é dos pais para os filhos, mas dentro do sistema, quando a gente está trocando a linha equilíbrio, isso é mais leve. Sim, essas 3 leis, elas são observadas dentro do sistema, seja quando dentro do empreendedorismo eu estou estruturando algo, eu estou expandindo, ou mesmo dentro de uma empresa. A gente não olha exatamente com o mesmo olhar. Por quê? Por exemplo, um sistema familiar, ele é instituído, ele acontece e está ali. E quando a gente vai para um movimento de uma organização, ou quando a gente vai para um movimento empreendedor, algo está nascendo ali. Nós estamos criando ali. Então, por exemplo, a gente vai falar da lei do pertencimento. Não importa em qual geração, um familiar ou quem pertence dentro do sistema, um cônjuge, enfim, e outras partes, né, que envolvem o que a gente considera como válido dentro de um sistema, de um projeto, de uma organização. Aquela pessoa, ela passou por ali, ela pertence, depois ela vai, o importante é ela sair do sistema numa boa e novas formatações elas vão acontecendo. Então, sim, a gente olha para as 3 leis, só que elas vão tendo, né, alguns pontos ali de diferenças que cabem ao constelador saber. Por exemplo, quando a gente precisa contextualizar quando a pessoa está passando por ali. Mas dentro de uma empresa, por exemplo, é importante quando um funcionário ele sai de um lugar, então assim, ó, alguém nos contrata e diz assim, ninguém consegue ficar na gerência comercial dessa empresa. A gente vai olhar para isso sistemicamente e não só se a função ela está bem determinada ou não. Quando a gente entra em contato e a gente pergunta dentro das organizações e de projetos, a conversação ela é maior do que quando a gente vai fazer um movimento do espírito numa constelação familiar. Então, por exemplo, saiu essa pessoa. Quando a gente vai fazer uma investigação, a gente percebe ou descobre que há 2 anos atrás, um gerente saiu dali de forma brigada com a empresa, ou ele foi demitido de uma forma injusta. Então, aquele lugar, ele fica com essa energia. Então, o que é a energia da função, do lugar ali, do cargo, ela está esperando? Ela está esperando que aquela pessoa seja reconhecida. Ah, mas ela saiu porque, sei lá, ela agrediu outro funcionário. Só que antes desse movimento, disso ter acontecido, ela serviu a empresa. Então, não é assim que esse movimento, né? Que esse movimento é feito. Então, toda a base das constelações, ela é o quê? Ela é uma base completamente relacional, né? O campo é maior que a soma de todas as partes. Então, o campo, ele pede que, enquanto aquilo não é visto, alguém chega na função e não consegue ficar. Né? Então, as 3 leis, sim, elas são aplicadas, mas percebe, aí a gente vai olhando isso para um contexto diferente, né? Por exemplo, quando alguém sai de uma família, não existe uma substituição. Aquela pessoa vai pertencer para sempre dentro daquele sistema. E no caso da empresa, aquela pessoa saiu, ela não vai pertencer para sempre, mas a gente precisa
fazer um processo ali, de liberação relacional internamente, emocionalmente dentro de todo aquele contexto para que o lugar fique vago. Para que o lugar fique liberado. Acolhimento, né? Daquilo de acolhimento. que foi, de acolher, né? Aquilo que foi. Eu gosto de dizer assim, ó, quando a gente fala da visão sistêmica das constelações, ela é um processo relacional de reconciliação, né? É todo um movimento sempre de reconciliação. Eu quero sair de um sistema, você pode sair, mas antes você passa por um processo de reconciliação com tudo aquilo, dá um lugar para aquilo e faz um movimento novo. Então é um processo puramente relacional e de reconciliação. Interessante, né? Outra pergunta, Alessandra, com relação ao modelo de negócio. Eu estou fazendo uma mentoria para mulheres empreendedoras, profissionais liberais, porque eu faço parte de uma... Eu sou coordenadora nacional da Senar Mulher, que é uma OCIP, e esse trabalho específico para mulheres, já mulheres que durante a pandemia tiveram dificuldades com seus trabalhos, ficaram sem recursos financeiros para honrar seus compromissos. E aí eu me dispus a fazer esse trabalho de forma pro bonos, porque eu também faço lives todo domingo na Senar Mulher, e durante as lives eu fiz sorteio para algumas associações. E eu estou fazendo esse trabalho com essas mulheres. E muitas mulheres, como são pessoas simples, são costureiras, donas de salão, pessoas que tiveram dificuldade muito grande na pandemia. Então, a dificuldade de montar um plano de negócios. Por quê? Porque, às vezes, elas não conseguem assimilar a linguagem. Aí eu te pergunto, como analisar um plano de negócio dentro dessa área? Existe a possibilidade de numa constelação, ser demonstrado o plano de negócio sem eu ter que entrar muito no conhecimento técnico, na nomenclatura, que elas não vão assimilar? Tá, então vamos lá. Como que eu olharia para isso que como você está trazendo para mim, que você está me contando, né? Então, um grupo de mulheres, sistemicamente, como eu olharia para isso sistemicamente? Um grupo de mulheres fazendo um movimento. Algo aconteceu, elas estão se inovando, elas estão olhando para outra coisa. Às vezes eu aqui desse lado, né, a Alessandra, mentora de negócios, a Selma, um movimento que a gente tem aqui desse lado, a gente fala assim, eu já sei o que eu preciso levar. Eu preciso levar um plano de negócios, e com esse plano de negócio a gente vai fazer outra coisa, tal. E às vezes mas às vezes não é, né? Então, como eu trabalharia um plano de negócios com ela? Eu chegaria até elas e perguntaria assim: o que vocês estão precisando neste momento? Vocês estão precisando de algo neste momento? Aí elas vão dizer sim ou não. Se ela disser não, o assunto acabou ali. Se ela disser sim, ela está precisando, então assim, qual é o seu próximo passo? O que você espera de próximo passo? O que você quer atingir? E esse movimento que ela coloca ditaria qual é o processo que vai ser, como seria entregue um plano de negócios para ela ali. Entende? Porque às vezes Sim, a gente vem de fora para dentro, né? Aí um trabalho de dentro para fora. E o que ela quer, o que ela espera. Como? Porque aí eu consigo... Aí o que acontece? Eu atendo uma necessidade... Ela está com várias coisas dentro dela. E ela talvez ela esteja precisando de um próximo passo. Talvez ela esteja, talvez ela não esteja. Talvez elas estejam se virando. Aí eu olho de fora, heroína, e falo, não sei se foi essa a sua postura dentro de você. Aí eu não sei o contexto, eu não sei porque eu não sei qual foi o contexto, qual foi o momento que chegou com isso. Então elas vão trazer, elas vão colocar essa necessidade. Tá, o que vocês estão precisando agora? Aí pode ser que elas falem assim, eu precisava de um passo a passo, saber se eu estou no caminho certo, se eu estou no caminho errado. O jeito que ela me conta, o como ela precisa, faz com que eu desse lado aqui saiba como vou desenhar ou explicar para ela um plano de negócio. Então, olha só, eu não olho para como um plano de negócios ele está construído na minha cabeça. Eu olho como está construída a necessidade do momento
na cabeça do empreendedor. E o que eu entrego para ele? Eu entrego para ele um guia do próximo passo. Ó, tem esse caminho aqui. Aí ele vai saber o que vai pegar. Isso é não tirar a força do... Aqui a gente está falando de empreendedoras, né? Isso é não tirar a força do empreendedor. Entendi. Isso é um processo sistêmico. Como que é o processo tradicional? Eu vou lá e coloco o plano de negócio. Como eu explico um plano de negócio sem visão sistêmica? Eu vejo qual é a cultura daquele grupo que eu estou instituído, então eu vou contar uma história dentro daquilo, e aí eu mostro o modelo de negócio. Agora, sistemicamente, né? Aí o movimento é outro. Entendi. E é mais forte. Respondi sua pergunta? Respondeu. É aquela coisa, né? Quando a gente conhece o mundo e você tem que adequar aquele conhecimento para alguém que não conhece aquele mundo, às vezes a gente fica com dificuldade, fica meio, né? Sim, assim, é desafiador. Automaticamente, sim. É como se eu estivesse falando um juridiquês para quem nunca ouviu falar em direito. Mais ou menos assim, né? Mas foi ótimo, foi ótimo. E aí, outra pergunta. Quando eu vou fazer uma avaliação da questão que foi trazida do empreendedor, a base do posicionamento, daquilo que ele está me trazendo, posicionamento da pessoa, do empreendedor, do negócio, dos clientes, do produto, também é na mesma modalidade das constelações tradicionais? Vou falar como eu faço, aí ver se eu respondo, né? Então, a pessoa traz uma questão, ela está empreendendo. O que aparece? Aparece assim, eu não estou vendendo, eu não estou conseguindo vender. Meu negócio ainda não está dando o resultado que eu quero. Ou a pessoa fala, eu estou com dificuldade de posicionamento. Ela traz essa dificuldade. Então, naquele momento, naquele movimento, aquele contexto que ela trouxe é o que ficou abastecido no campo. Então, é o primeiro movimento que vai ser feito. A questão que ela... Às vezes a questão não é a questão, certo? Travou. Eu não estou conseguindo posicionamento. Travou? Travou para vocês aqui também ou só ela travou para mim? Escrevam aqui para mim se eu que travei. Voltou? Não te ouço. A Selma, você não me ouve? E vocês estão me ouvindo? Deixa eu tirar aqui. E agora? Tá me ouvindo? Tá normal, Valesca? Então é a Selma que tá. Eu vou respondendo aqui. Selma, não é... Valesca, escreve... ela que travou. Tá. Eu vou tirar. Agora tá ok. Voltou? Tá. Então voltou. Então deixa eu voltar meu fone de ouvido. Agora eu tiro. Tá. Então tá. Então, assim, daí como que é o movimento da constelação, né, para o empreendedor que traz uma questão? Então, ele traz a questão, essa questão, ela é abastecida no campo, né? Eu não estou conseguindo posicionamento. Eu não sei se é realmente problema de posicionamento que ela tem ou não. A gente coloca esse movimento no campo. Com base no movimento que eu coloco no campo, isso num processo individual. Eu sinto o que está acontecendo ali no campo daquela questão que ela colocou, eu pergunto o que ela está sentindo e algo emerge. Então, a gente traz mais um contexto. Eu trago um contexto do que eu senti, o cliente traz também. Esse primeiro passo traz o próximo. E aí, o que vai acontecendo? Eu vou colocando as peças. Aí aparece a peça de posicionamento, aí pode aparecer a peça da venda, aí pode aparecer que esse movimento é uma postura infantil que está interferindo ali. Eu posso ver que é uma postura, às vezes, da salvadora, que apareceu ali. Então, vai vir a salvadora. Ali aparece o quê? Um amor interrompido, uma questão, entende? Então, assim, o que vai aparecer ali? A gente não sabe. Então, abrimos o campo e colocamos um ponto de negócio. Eu não estou vendendo. O que a gente vai colocar? Um representante para as vendas. Eu estou com muita dificuldade com o meu cliente. Então, vamos colocar aqui você e o seu cliente.
Aí colocou a pessoa, colocou o cliente. A partir dali, emerge o que eu senti, o que a pessoa sentiu, o campo abre, vem uma frase e a gente vai andando. Então, o movimento é assim, ó, no empreendedorismo. Eu falo que a gente entra pela porta, porque olha só, às vezes o movimento vai, esses dias eu atendi uma cliente, a gente foi para relacionamento de casal. Uma questão que estava acontecendo com ela dentro da empresa levou para o relacionamento de casal. Eu falo assim, ó, você pode entrar pela porta dos negócios, pela porta do relacionamento e pela porta dos relacionamentos de base ou de saúde. Só que aonde vai movimentar... Vocês estão me ouvindo? Eu estou normal? É o seu aí que tá travando. Então, gente, o que acontece? Por qual movimento? Então, assim, ó, eu entro pela porta dos negócios. Só que dentro desse movimento dos negócios, outras coisas estão acontecendo. E isso não é aquilo. Cada um tem o seu campo, cada um tem o seu sistema familiar. Sai e entra de novo. Ó, tá normal aqui, né? Sai e entra de novo. Então, gente, é assim que funciona, entende? Não é a... Deixa eu tirar a Selma, aí ela volta. Então, a gente olha, vem uma questão profissional, vem uma questão pessoal, vem uma questão profissional ali, aí aquilo vai lá para o relacionamento de casal. Cara, eu olho para o meu relacionamento de casal, aí vem. Ou a gente entra pela porta de negócios, vai lá para um relacionamento com o pai. Aí a gente vai lá para um relacionamento com o irmão. Aí vem a questão, um relacionamento com um ex-funcionário, alguma coisa, algum atrito que deu. Agora, isso não é aquilo. É naquele contexto, naquele ponto, alguma coisa que aconteceu em outro relacionamento e que está travando, que está mexendo o movimento da pessoa hoje, né? Então, o que a constelação mostra pra gente hoje? Parece que eu parei em algum lugar, eu travei... Ah, a Selma voltou. Cadê? Aqui, pronto. Voltando. Vocês entenderam? A explicação era essa. Daí, se a Selma perguntar de novo, eu vou explicar aqui. Eu dou uma geral aqui para ela. Oi. Voltou. Oi. Sim. Voltou. Tá me ouvindo? Voltou. Sim. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Estamos te ouvindo bem. Então, Selma, enquanto você não estava aqui, eu estava explicando para o pessoal. A gente coloca as primeiras movimentações, elas estão ligadas à questão que a pessoa trouxe. Não estou vendendo, vou colocar um representante talvez para venda. Tudo, né? Vai depender. E às vezes ali da venda, aquilo vai migrar para outro lugar. Vai lá para o relacionamento de casal, que é muito comum. Dentro da questão empresarial, é muito comum. Não é para todo mundo, não é toda história. Mas é um processo muito comum ir para o relacionamento de casal. Vai lá para o relacionamento com o pai. Vai lá para o relacionamento com sócios, né? Quando os sócios não estão ali. Então, eu falo que a gente entra pela porta dos negócios, mas lá no fundo tem um corredor que passa pelos relacionamentos, vai para os relacionamentos de base, pai, mãe, irmãos, e vai para a saúde, né? E vai para o sistema familiar, avós, enfim, toda a ancestralidade. E assim a gente vai tendo o quê? Ganhando uma nova musculatura. O que é uma constelação? Uma constelação é uma nova fotografia. Você tinha uma fotografia sobre aquilo. Eu não estou conseguindo tal coisa no meu trabalho por X. A constelação mostra uma nova fotografia. Ela faz você olhar para outro lugar. Ela te traz um presente. A questão é, o que você vai fazer com aquilo? O que você faz, né, com aquilo que você recebeu, né? Então, Bert tinha uma frase que era assim: quando você tem uma solução, porque aí a pessoa ela vem querendo ver algo, ela quer ver que aquilo que está acontecendo ali na empresa é aquilo, mas ela é outra coisa. Então, assim, Bert dizia assim: quando você tem a solução e você continua buscando por solução, você perde a solução. Então, a constelação ela não é um negócio gostosinho que vai... porque se você veio buscar uma confirmação, eu sempre falo isso antes da constelação, né? Dependendo do que a pessoa colocou. Se você vem buscar uma confirmação disso, eu quero dizer para você que pode ser que você chegue aqui e você se decepcione com isso. Ainda assim você quer fazer? Aí a pessoa vem e aí ela, né, ela vai dizer. Então há uma preparação antes do constelar. Por quê? A constelação, ela não pode ser... Ela é uma coisa brilhante, né? Ela é uma filosofia de vida que tem um efeito terapêutico, né? E que traz, a gente abre um campo, é uma coisa que vai além da gente, o que aparece ali. Então, não pegar
uma tecnologia, uma ferramenta que ela é tão brilhante e tão linda, ela ser banalizada para a própria pessoa, sabendo que se você tem um bom aproveitamento de uma mentoria sistêmica, de um processo de constelação sistêmica, ali seja familiar ou organizacional, ou para um projeto, saber que você pode voltar outras vezes e isso ir te ajudando a destravar várias fases, várias etapas do seu movimento, do seu caminho. Eu tenho muito zelo com quem eu vou constelar, muito zelo, porque o cuidado, né? Vamos dizer assim, eu tenho todo um cuidado para que a pessoa constele comigo, depois ela faça um outro movimento com outro profissional, com outra pessoa, mas para ela ter um bom aproveitamento, porque eu acho que eu ganhei tanto nos movimentos que eu fiz de constelação, eu fui tão feliz aonde eu cheguei para fazer esse movimento, e eu aprendi com os meus professores a ter esse respeito, né? A ter esse movimento. Então, ou então no constelo, não abriu o campo, não constela. Você vai conversar, você vai guiar a pessoa por um outro caminho que não o da constelação. Porque o da constelação não é nenhum caminho sobre guiar, é um caminho sobre ver e falar. Alessandra, eu queria trazer também aqui uma pergunta da sua experiência aí como consteladora na área organizacional. É o seguinte, nós sabemos, eu acho que isso a gente tem que enfrentar, que as constelações ainda são, constelação sistêmica, ainda é um tema de conhecimento ainda pouco, principalmente na área do empreendedorismo. Aí eu pergunto para você, o que fazer, o que a gente pode fazer para trabalhar essa divulgação, para apresentar para a sociedade essa possibilidade maravilhosa das pessoas entenderem o que está acontecendo, sentirem novas possibilidades, o que é que a gente pode fazer como consteladores, como pessoas envolvidas nessa área, para que cada vez mais se quebre esse estigma, inclusive estigma de que é algo religioso, é algo espiritual. O que a gente pode fazer? Tá. Eu acho que a gente pode fazer algumas coisas, né? A gente pode estudar, né, toda a movimentação, o que de mais moderno hoje é epigenética, né? Fala de coisas tão casadas com a constelação. Então, quando é assim, ó, vou falar como eu faço. Eu estudo, eu vivencio, o meu estilo de vida hoje ele é sistêmico. Meu estilo de vida é sistêmico. E eu sei quando eu tô fazendo algo certo ou errado, porque quando tá errado, aquilo que tava indo bem para. Pum, parou, eu olho. Qual foi, aonde que eu furei, qual lei? Esse é um movimento. Então, eu estudo, eu me aprimoro e eu vivencio. E eu faço esse movimento, né? Então, assim, como é que a gente faz essa divulgação? É isso aqui que a gente está fazendo aqui agora. Então, a gente vai para a rede, fica com o que é, né? Fica com o que acontece. Utilizamos estratégias, sim, de divulgação. O que eu posso fazer? Ou você está fazendo um movimento orgânico, ou você está fazendo um movimento pago. Então, depende de qual estágio você está com as coisas. Então, assim, qual o estágio que eu estou e o que eu posso fazer de melhor naquele momento. E ir fazendo as coisas de um lugar bonito, de uma postura bonita. Então, assim, o que eu sei, até onde eu posso ir, e eu vou até onde eu posso ir. E aí eu vou crescendo, né, com isso. Então, assim, isso não banaliza, eu acho que não só nas constelações, eu diria isso para um dentista, eu diria isso para qualquer outro profissional, para um terapeuta, para um coach. Então, quando eu faço aquilo do meu lugar e eu já estou sendo sistêmica, o processo ele começa a fluir, né? Então, você vê, ó, eu era uma mentora de negócio tradicional, assim, sempre muito ativa, muito agressiva ali nas vendas, eu tenho essa veia vendedora, eu tenho essa coisa toda. Hoje, dentro do sistêmico, o que eu acredito? Quando a pessoa vem para mim, não é um processo de venda, o sistema dela chegou até o meu, eu sou a consteladora dela. Então, não tem essa coisa, a pessoa ela manda lá, eu quero constelar. Quanto é? Qual o dia? Ou ela quer saber de uma mentoria? Eu mando, ó, é isso, é aquilo. E quando ela chega, eu recebo. Ela não respondeu, ela não veio, não é para ela fazer. Então, não tem aquele movimento. Às vezes eu sinto que com aquela pessoa eu tenho que falar. Eu sinto aquilo. Que eu tenho que fazer um movimento. Mas é raro. Hoje é raro. Antes eu fazia um movimento em 100%. Até a pessoa me dizer
por que ela não estava fazendo aquele movimento. Então ela chega. Se for para o meu campo, trabalhar o campo dela, ela vai vir. Então, o processo de abundância, ele fica mais fluido. Ah, mas e se antes do processo de abundância eu tiver que passar pelo processo de escassez? Esse é o seu processo. Então, eu acho que ele é um movimento leve, né? Eu tenho falado muito isso dentro lá do curso introdutório ao empreendedorismo sistêmico. O sucesso é leve. Se você não está sentindo leveza, você precisa olhar para alguma coisa. Um dos caminhos é você entrar em contato com a filosofia sistêmica, com a visão sistêmica, né? Tem outras ferramentas, tem outros caminhos de autoconhecimento? Claro que tem. Eles são tão bons? Claro que eles são, né? Nós estamos dentro, por quê? Até porque sendo sistêmicos a gente não vai excluir nada. Então tudo que está aí, ele está como um recurso. E eu conheço muita coisa, eu estudei muita coisa, eu estudo muito forte desde 2004, né? Que foi 2003 foi minha primeira formação em PNL. Para mim, o sistêmico, né, olha quanto tempo levou até... E parece que quando chegou, parece que eu me reencontrei. Quando eu falo para as pessoas que eu estou no sistêmico há 2 anos, tem gente que estranha. E fala assim, não é possível que é só isso. Eu falo, é assim. Então, eu sou boa aluna, eu tenho que fazer as coisas, eu trago aquilo. Eu gosto muito de contar as minhas histórias, eu conto lá no curso, eu conto nas lives, eu vou fazendo o meu movimento e vou crescendo com isso. Então, eu acho que esse é um formato da gente levar as coisas para frente, do nosso lugar e com aquilo que a gente tem naquele momento. Nossa, maravilha, maravilha. Você está falando aí, aqui, ó, está reverberando aqui dentro de mim. O coração está em alegria de ouvir isso. Assim, pulsando, sabe? Pulando de alegria. Quente. Quente, oh, coisa boa. Então... Nós estamos, assim, interagindo muito no campo, uma da outra, né? E, assim, para ver essa interação, é necessário que os campos, que cada um de nós se esvazie daquilo, até do conhecimento científico, empírico, deixa de lado e fica sentindo, porque só através dessa abertura, dessa conexão de campo é que dá para a gente perceber realmente o que está acontecendo, né? Porque assim, aqui a gente está numa live, então o que a gente vem? A gente abre o campo, ó, ok, eu vou deixar o que o campo trouxer, então eu fico. Só que assim, as pessoas estão com uma expectativa, né? Tem um teaser, lá tem uma chamada, a gente vai fazer esse movimento. Quando a gente vai para uma constelação, o que acontece? É vazio. Então é assim, eu não tenho intenção de nada, eu não julgo o cliente, eu não sinto amor pelo cliente, eu não sinto nada. Então é só assim, ó, eu estou disponível, eu sou um instrumento aqui do que vai sair da minha boca. Só que olha só, quando que a gente vai chegando nesse lugar? Por isso que ser bons alunos, boas alunas, e a gente viver isso no dia a dia é o que vai nos esvaziando para o cliente. Senão o que eu vou levar para o cliente? Eu vou levar os meus julgamentos, a minha história, a minha... Cara, e a minha vida não tem nada a ver com a sua. E quando você conta alguma coisa da sua história, se eu gosto, se eu não gosto, isso não... Eu tenho que ter a compaixão, inclusive, entende? Porque isso faz parte da sua história. Então, quando a gente começa a ir para esse lugar, as coisas vão ficando muito mais leves, né? Então, assim, aquilo que o outro está falando para de te incomodar, porque você tem uma compreensão. Nossa, mas aquela pessoa está te atingindo, ela está te ofendendo. Então, ela está num lugar que dentro dela esse é o melhor que ela pode fazer agora, né? Esse é o melhor que ela pode fazer agora. Agora, o que eu faço com aquilo que vem? Então, desse lugar, a gente vai fazendo o quê? Nós vamos nos tornando pessoas mais vibrantes, mais magnéticas, nós vamos nos tornando pessoas no qual as outras pessoas querem estar mais conectadas. E você vê, não tem arrogância, não tem eu sou melhor, não tem nada. Por quê? Porque nós estamos voltando para aquilo tudo que a gente tem que voltar, que é aquele ser em essência, que chegou puro e que depois, para sobreviver, né? Olha quantas camadas vão vindo para a gente, né? A questão da gente sobreviver. Então, a visão sistêmica, né? Assim como outras tecnologias também, assim que eu gosto de chamar, elas vão... O convite é o quê? Para a gente voltar para aquele lugar onde a gente não se preocupa, a gente experimenta. O que é a vida? Eu preciso me preocupar, não se preocupe, experimente. Mas tem hora que tá ruim. Sim,
porque você só sabe o que é bom porque você sabe o que foi ruim. Você só sabe uma coisa que ela é quente, né? Porque você tem o comparativo do frio. E a vida vai ser essa dança. A vida vai ser essa dança. O problema é quem em mim vive o desafio. Se eu sou uma pessoa que estou me experimentando, que estou desafiando e vejo que não tem um bicho de 7 cabeças tão assim, e fico no meu estado presente, né? Eu saio de todo esse movimento de amor interrompido lá pelos pais. Por quê? Porque eu ganho força hoje, eu sou uma mulher, eu posso já cuidar dessa minha criança que vive esse movimento, né? Ó, eu tô falando toda empolgada aqui, faltam 3 minutos. Eu acho que a gente já pode caminhar, minha gente. A live esquentou aqui no final. A live esquentou no final. Diga. Que pena, Alessandra. Já falta só 3 minutos. Falta. Você... Passou muito rápido. Passou rápido, né? Passou rápido. Foi bom. Se passou rápido, é sinal que foi bom. Gente, passou rápido, foi bom? A Lid colocou, cheguei no fim. Lid, depois assiste que a live foi bem gostosa hoje. Tem muita coisa boa aqui. Vai ficar gravada, né, Ale? Vai ficar gravada, vai ficar gravada. Não nos impede da gente fazer outro movimento. Tem live até sexta-feira que vem, então já está convidada. Se você quiser, eu vou até o seu Insta. Se você quiser deixar uma gravação aí no seu Insta, conte comigo, porque eu estou bastante feliz de você ter vindo aqui no meu. Então, se você quiser, eu vou com o maior prazer lá no seu. Conte comigo. Ó, a Diri colocou flui, as meninas estão agradecendo. Então, a gente vai. Gente, então assim, ó, pra gente pode até ver a possibilidade de fazer uma com foco nas constelações na área jurídica. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu levo um monte de perguntas. Ó, a Valesca também gostou da história aqui, a gente leva um monte de perguntas. Então, assim, ó, pra gente não perder a live, porque se passar de 1 hora a gente perde a gravação. Eu quero agradecer imensamente vocês que estavam aqui com a gente até agora. Vocês podem nos fazer perguntas. A Selma vai deixar aqui qual é o Insta dela. Manda direct lá quem quer saber mais. Pergunta lá para ela. Selma, eu amei estar contigo. Assim, foi um presente. Que estejamos juntas mais vezes. Gratidão por você estar comigo lá no curso, por você ter dado essa oportunidade, ter chegado, o teu sistema ter chegado lá até os nossos sistemas, todos os sistemas que estão lá dentro. Então, muito, muito feliz de você ter aceito o convite e estar aqui com a gente hoje. E assim que precisar, estou disponível para estar lá com você. Deixa o teu Insta e um beijo para esse povo lindo que estava aqui com a gente. A Vivi, agradecendo, gratidão. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande, foi um prazer muito grande falar com você. Quero agradecer muito, o meu Instagram é @selmaseródio. Quero agradecer muito você nos entregar essa maravilha, porque eu fico impressionada, você diz, eu tenho 2 anos de constelação, né? Então, mas é porque você traz muita coisa para agregar a constelação. Então, aí vai lá para cima. Aí a qualidade da constelação vai lá para cima. Então, muito, muito obrigada. Gratidão, gratidão a todos vocês. Estou à disposição. Vamos conversar, vamos fazer parceria. Conte comigo. A conexão, assim, foi muito grande. O meu coração está muito quente, sabe? Muito quente por essa possibilidade. Muito obrigada, tá? Beijo grande. Sinto isso no meu coração aqui também. Feliz por estarmos agora no mesmo caminho. Gratidão. Tchau. Beijo, turma. Até Vejo vocês amanhã. Beijo.